começar por Garcia Pereira, foi um dos protagonistas das notícias do dia, por representar um dos sindicatos que contesta a requisição civil decretada pelo Governo. A lei prevê que a requisição civil possa ser decretada se houver uma situação de emergência ou incumprimento de serviços mínimos decretados pelo Tribunal Arbitral. O Governo alegou precisamente esse incumprimento. As administrações de pelo menos 4 hospitais denunciam essa situação. A Ordem dos Médicos também fez essa denúncia. A Ministra falou hoje de 1.600 cirurgias adiadas, das quais muitas que caberiam nesses serviços mínimos. Entretanto, o que os enfermeiros alegam é que os serviços mínimos foram cumpridos e, portanto, avançaram com uma intimação para proteção de direitos. O que lhe pergunto é, os administradores hospitalares e o Governo estão a mentir? O Governo está claramente a mentir. Antes de mais, boa noite, muito obrigado pelo convite. Estou numa situação de 3-1, mas não me importa nada. Vou ter 3 dos meus colegas de painel a baterem na greve e a defender a requisição civil. Já parte assim derrotado? Parte, com certeza, porque não parte derrotado. Não parte derrotado. O que eu parto é conhecedor das posições, que é uma coisa diferente. Portanto, põe a CGTP do lado do Governo e dos patronais. Muito bem, estamos entendidos. E estamos entendidos, exatamente. Ainda não disse nada, mas o Garcia Pereira já decidiu, está bem? Pronto. Já vamos a ir, é a nova concepção do funcionamento da democracia. Ele já decidiu. Se quiser continuar a interromper, faça favor. Não, já vamos a ir. Se quiser continuar a interromper, faça favor. Você está a falar por mim, sem me ouvir falar sequer. Não, já o ouvi falar hoje, ouvi para cá. Então já devia ter sabido qual era a nossa posição. Então deixe-me acabar, faz favor. Então, cabe lá. Considero que a CGTP está a prestar um bom serviço ao Governo nesta matéria. Obviamente o Governo é suportado pelo PS e obviamente os administradores hospitalares foram colocados numa situação de terem que fornecer ao Governo os pretextos e os motivos para o decretamento da requisição civil. Exatamente. Mas vamos por partes. Primeiro, não é verdade que a lei permita o decretamento da requisição civil em situações ditas de emergência. Isso é uma teoria que começou por ser defendida pelo Governo e por alguns juristas de trabalho da direita do direito do trabalho em defesa das posições do Governo, mas que tiveram recuar dela, porque de facto no quadro normativo que nós temos hoje e da Constitucional, a requisição civil tem apenas por pressuposto o não cumprimento dos serviços mínimos. Estamos a falar de um direito fundamental, os direitos fundamentais estão sujeitos a uma tutela muito própria, que é o de que as leis restritivas só podem ter restrições por lei anterior, geral e abstrata, que tem de ser caracterizada pelos princípios da necessidade, da adequação e da proporcionalidade, e, portanto, aquela fórmula que constava do diploma legal da requisição civil de novembro de 74, tem de ser considerado ultrapassado pelo atual quadro normativo constitucional. Em todo o caso, o que o Governo alegou foi a questão dos serviços. O que é muito curioso, porque na resolução do Conselho de Ministros começa-se por invocar esse argumento, mas logo a seguir sente-se necessidade, e durante as semanas que antecederam, e toda a gente percebeu que se destinavam a preparar a opinião pública, na base de uma coisa que eu também quero dizer desde já, depois podemos ir a ela, que se repudia por completo, que é, temos aqui um grupo de energúmenos, que são os enfermeiros, por questões monetárias, estão a permitir que pessoas morram ou fiquem gravemente enfermas, deixadas à sua sorte e privadas do seu tratamento. E isso é uma visão que serve para a opinião pública, serve para o Primeiro-Ministro, para os partidos políticos que o suportam. De passarem para a opinião pública uma ideia... Mas a bastonária dos enfermeiros não contribuiu um pouco para essa visão? Mas eu não tenho nada a ver com a bastonária dos enfermeiros. Estou-lhe a pedir a sua opinião. Sim, mas deixe-me só terminar para ver se... E, portanto, a questão é esta. Não é verdade que tenha havido um único caso em que algum doente necessitado de cuidados de emergência ou de urgência tivesse ficado privado dele por causa, como razão direta e necessária, da realização da greve. A greve foi decretada, foram definidos serviços mínimos, que é aquilo que a lei prevê e bem, quando se trata de compatibilizar um direito como o direito à greve com outros direitos fundamentais como o direito à vida, à saúde, à integridade física, e esses serviços mínimos estavam a ser cumpridos. Mas um ponto que ninguém quer falar é o de que... Mas quem é que lhe garante que esses serviços mínimos estavam a ser cumpridos? Da mesma forma que diz que os administradores hospitalares e todos os outros estão a mentir, como é que o Garcia Pereira sabe e pode dizer que esses serviços mínimos estavam a ser cumpridos? Não obstante a desigualdade óbvia em que estou aqui colocado neste debate, eu explico.
Evidentemente que eu não estive nos hospitais, não estava lá, não sou médico nem sou enfermeiro. Qualquer de nós está a lidar com as informações que lhe são transmitidas pelos profissionais que estão no terreno. Portanto, informações interessadas de ambas as partes, não é? Se quiser dizer informações interessadas. O senhor também tem informações interessadas. O que eu lhe posso dizer é que, inclusivamente, e vou às questões que queria colocar e que eu acho que são as importantes que devem ser colocadas, a primeira é esta. Hospitais houve, onde inclusivamente em pleno cumprimento dos serviços mínimos se produziu mais do que nos dias de normal funcionamento dos serviços. O que que denota o estado em que se encontra o Serviço Nacional de Saúde e que é uma questão completamente surreal. Como é que, por exemplo, em Braga, a lista de espera geral foi recuperada completamente, produzindo-se mais durante este período de tempo do que se produzia quando não havia serviços mínimos. Segundo ponto, as instituições hospitalares têm material instalado, algumas delas de grande qualidade, têm equipamento instalado, têm profissionais, designadamente enfermeiros, que estão lá 24 horas por dia. Porquê é que os blocos operatórios não funcionam 24 horas por dia? Porquê é que não funcionam 24 horas por dia? Porquê é que não sequer funcionam em muitos sítios sequer 12 horas por dia? Porquê é que não funcionam em muitos sítios nem sequer 7 horas por dia? E, portanto, quando as questões se colocam assim, é fácil provocar uma situação em que se atira para cima de um único bloco operatório, como aconteceu, por exemplo, no São João, em que um dos blocos operatórios foi ocupado com uma única cirurgia, que era uma cirurgia de especialidade de neurocirurgia de várias horas, que inviabilizou imediatamente aquele bloco, e todas as outras cirurgias ficaram afetas a um único bloco, que nem com total e ultrapassada capacidade de utilização permitiria cumprir essa, digamos, fila de espera. Ora bem, isto é apresentado como um incumprimento dos serviços mínimos. E já agora vamos abrir o debate, só dizer uma coisa. Há inclusivamente um caso de uma cirurgia, eu não vou revelar tudo, porque o Governo não tem que saber quais são os argumentos que vão para a impugnação da requisição civil. Mas direi, por exemplo, que há um caso que está determinado, em que há uma cirurgia que não se realizou por falta de consentimento de uma criança, de um menor, e até isso foi apontado como sendo uma situação devida ao incumprimento dos serviços mínimos. Se é verdade ou não, que em muitos centros hospitalares está-se hoje, em serviços mínimos, a produzir mais do que em condições normais de funcionamento dos serviços. E, designadamente, a taxa de ocupação dos blocos operatórios ser muito maior a partir do momento em que passou a haver o decretamento dos serviços mínimos e, portanto, passou a haver holofotes em cima dos serviços. Isto é, há equipamento, há outros profissionais, designadamente os enfermeiros, mas não se fazem as cirurgias. E, já agora, é verdade ou não, que, por exemplo, cirurgias hemorroidais que estavam a aguardar há 700 dias, há mais de 700 dias de espera, foram agora consideradas prioritárias e é com base nisto que se invoca o direito à vida dos cidadãos. E quando elas não puderam ser realizadas por razões como aquelas que eu disse, é imputado a situação de não realização destas cirurgias, ao não cumprimento dos serviços mínimos e transformado isto numa violação do direito à vida. Isto é manipulação. Algo que nunca um governo fez em relação a um bastonário, que é avançar com o processo contra a bastonária da Ordem dos Enfermeiros. Na longa história de conflitos no setor da saúde, nunca um governo tomou uma atitude destas. Repare, nem o governo do professor Cavaco com o bastonário da Ordem dos Médicos de Machado Macedo. Eu repito, excepcional. Mas não há uma atitude beligerante do governo também? Não vale tudo, designadamente as campanhas de manipulação negra. Doutor, mas também o doutor não vai fazer, com certeza, também. O doutor também não vai fazer, com certeza, se me permite, aqui do Expresso da Meia-Noite, uma audiência do Tribunal. Não vale a pena responder doutor, desculpe, o doutor está a dizer... As insinuações têm sido feitas. Eu estou a fazer, doutor, se me permite, respeito, porque eu também respeitei na minha linguagem. Dos enfermeiros, não é que a questão, o doutor está a passar ao lado. Foram meses, não se me deixar terminar, vai também o meu passado doutor Alberto Campos Fernandes e as medidas tomadas contra todos os profissionais de saúde. E considera que o Governo fez o que estava ao seu alcance para repor o mínimo de medidas nessa matéria. Só está a dar força aos meus argumentos. Não, pelo contrário. Mas pronto, continuo. Sobre o crowdfunding, deixe-me colocar uma questão a Garcia Pereira. O Presidente da República, que é também jurista, Marcelo Rebelo de Sousa, disse clarinho
que o crowdfunding neste modelo é ilegal. E totalmente Ele errada. disse que é ilegal. Em matéria de direito de trabalho. É ilegal ou não? Não é verdade. E atenção que eu acho que há de distinguir dois campos. Não é ilegal porque há um vazio na lei? Não é em relação a problema isto? vazio, mas vamos distinguir os dois pontos. Uma coisa é discutirmos do ponto de vista social e sindical aquilo que entendemos que é a solução preferível. Eu, como professor do ensino superior, realizador de muitas greves, umas convocadas pelo meu sindicato, que é o dos professores do ensino superior, outros por sindicatos filiados em centrais sindicais ou não, designadamente os da função pública, e entendo primeiro que greve significa não prestar trabalho, e vou lá assinar o livro, ou o livro de sumários dizendo greve, não fiz trabalho, fiz greve, e entendo que me deve ser cortada a retribuição. É a posição que eu tenho. A posição de fundo que tenho é que não há nenhum obstáculo, mas que se constituam fundos de greve e que é útil que eles sejam constituídos. Eles têm permitido sustentar lutas de uma enorme dureza, como por exemplo a dos sindicatos, dos estivadores, em situações de enorme pressão, designadamente do governo, já agora se diga. E portanto é justo que o faça. Mas como é a e não transparência ou não? Mas sendo identificados os donativos ou não? Pois, eu acho que os donativos são identificados e são identificáveis. A partir do momento em que são transferências, tem lá o NIB. Okay. Agora, uma coisa é, do ponto de vista sindical, o que é que nós, ou social, ou político, o é que nós achamos preferível. E eu entendo que, de facto, é que as coisas passem com total transparência. Outra coisa é insinuar que o regime é ilegal quando não há, de facto, do ponto de vista da lei, ou que há uma proibição de financiamento das associações sindicais, uma proibição correta, de financiamento das associações sindicais por associações patronais, associações político-partidárias ou religiosas. Não há nenhuma norma que permita proibir esta prática. Se querem que a vão criar. Agora, a questão ainda completamente diferente desta é a campanha de insinuações, que era isso que eu estava a referir, que é a campanha negra, destinada a preparar a opinião pública para as tais medidas de exceção. E a dizer, bom, tanto que isto são uma cambada de energúmenos que não respeitam o direito à vida, que estão a pôr em causa a vida das pessoas, que até têm aqui um sistema esquisitíssimo, estão a ser financiados pela extrema-direita e outras coisas similares. Portanto, isto é uma campanha negra conduzida pelo Partido Socialista e pelo seu governo que deve ser profundamente rejeitada. Não ouviu ninguém do Partido Socialista a usar esses termos que o doutor acabou de dizer. As palavras a doutora não se encolha aqui porque nós todos sabemos. Não estou encolhida. Eu não me encolho. A doutora até foi capaz de negar que a Ministra da Saúde defendeu abertamente a necessidade de alterar a lei da greve para conseguir mais facilmente apertar os direitos de greve dos trabalhadores grevistas. É capaz de montar uma evidência. Eu não neguei coisa nenhuma. Há bocado estava a negar. Portanto, é completamente inaceitável. Não vai enviesando as minhas palavras. Não é enviesando. É inaceitável a política de campanha negra que nós já conhecemos. Que nós já conhecemos de outras lutas, a luta dos professores, por exemplo, a luta dos estivadores, por exemplo. Sim, mas aqui o caso... Em que é... Mas aqui o caso... Não é aqui o caso. É o dos enfermeiros também. Mas o caso desta greve aqui não é diferente por estar em causa vida e morte, por ouvirmos histórias de hospitais onde estão piquetes de greve à porta dos blocos operatórios. Estamos a falar de outra coisa. Que decidem quem é operado e quem não é operado. Estamos a falar Isso não permite que haja esta campanha negra. Sofrimento, humanidade. Atenção, as campanhas negras nunca são permitidas por quem atua de acordo com princípios. Campanha negra é um método absolutamente reprovável. Não é aleatório, mas princípios. Não é aleatório. Não é aleatório. Quem tem uma visão elevada da política discute com veemência, às vezes discorda, às vezes até comete erros naquilo que deve ter a humildade de os reconhecer, não usa este tipo de métodos de campanha negra, de manipulação da opinião pública e descredibilização dos adversários. E isso é que eu quero dizer com toda a clareza. E outra coisa completamente diferente disto é, este regime legal merece ser aperfeiçoado, vamos a esse debate. Mas então vamos a esse debate. Merece ser aperfeiçoado. E assim outros, a começar pelos dinheiros emprestados na Caixa de Depósitos e a acabar no financiamento dos partidos políticos, por exemplo, entre os quais os da área do poder. Não pode haver um apelo à rebelião e à ilegalidade. Doutora, desculpe, isso é o discurso de antes do 25 de Abril, a doutora está com 40 e tal anos de atraso, vê qualquer reivindicação. Agora não temos tempo para debate. Vamos lá ver uma coisa, esta técnica da distinção entre os sindicatos bons e os sindicatos maus. Não tente que não me consiga ofender. É tática parlamentar, eu conheço. Não é também tática, conheço. Não sou parlamentar, mas também conheço. Não temos A divisão entre sindicatos bons e sindicatos maus que já utilizou, designadamente a propósito dos estivadores. Os ataques
feitos de forma de descredibilização, os chamados ataques negros, à bastonária da Ordem dos Enfermeiros, cujas intervenções eu posso discordar, mas também já vimos um bastonário da Ordem dos Médicos em muitos processos grevistas aparecer, em defesa da dignidade da profissão, aparecer e bem, entendo eu, ao lado dos presidentes da FNAM e do CIM. Devemos ir à primeira página do Expresso. As insinuações sobre a crowdfunding. Isto é que não ajuda nada a resolver o problema. É a tentativa de impor, por estes argumentos de autoridade e apelidade de apelos à rebelião, tudo aquilo que é a revolta de profissionais que estão fartos de paleio. Muito obrigado, Garcia Pereira. Vamos então à primeira página do